Fala pessoal, tudo bem? Então estou aqui hoje para demonstrar para vocês as estruturas exclusivas dos dentes posteriores, ok? Então vamos lá. Olhando aqui para esse molar, então eu tenho algumas demarcações, alguns riscos pretos e alguns pontos, certo? Então essas linhas horizontais pretas, elas são as arestas longitudinais, tá? Então se nós olharmos a cúspide, ó, ela tem um chapéuzinho, tá? Então tem uma quebra, uma aresta longitudinal para cá e uma aresta longitudinal para o outro lado. Se nós olharmos pela oclusal, então as arestas longitudinais aqui, elas circundam, ó, são delimitadas aqui pela crista marginal em rosa, tá? E elas ficam no sentido horizontal. As linhas que descem para dentro do dente são as arestas transversais, tá? Então é a maior proeminência aqui, ó, da cúspide, aquela região mais elevada, é a aresta transversal. Aqui eu tenho um outro molar, tá? Mesma coisa. Arestas longitudinais e arestas transversais, delimitadas pela crista marginal. Dentro desses dois dentes aqui também, eu tenho alguns pontos. Então, um ponto que está bem centralizado é a fossa central. E os outros dois que estão ali para as extremidades, ou seja, para mesial e para distal, eles são chamados de fóssula, tá? Então, fossa central e fóssulas, ok? Mesma coisa aqui, fossa central e fóssulas. Aqui eu tenho um pré também, um pré-molar. Vocês conseguem observar a mesma coisa, aresta longitudinal e aresta transversal. E como o pré ele tem duas cúspides só, ele não tem uma fossa central, ele vai ter duas fóssulas. Aqui eu tenho um outro molar agora com um ponto na vestibular. Então observem, eu tenho 3 pontos lá na oclusal, fossa central, fóssulas, tá? E essa aqui é a fosseta. Então a fosseta ela está localizada na região vestibular de alguns dentes. Nós vamos dar continuidade no estudo individual, né, da morfologia dos dentes, e vocês vão ver isso. Então a fosseta ela vai ser localizada apenas em alguns dentes e na face vestibular, ok? E aqui dentro, o que eu tenho? Pintado de verde aqui, eu tenho a unidade funcional dos dentes posteriores, que é a cúspide, tá? Então a cúspide, ela compreende todo esse espaço aqui, ó. Tudo isso daqui que tá pintado de verde é uma cúspide. E agora, aqui eu tenho risco em rosa, e aqui dentro eu também tenho um risco em rosa. Aqui então é chamado de vertente lisa, ou vertente externa, tá? Ela tá para fora, ela tá na vestibular do dente, ou na lingual. E aqui dentro é a vertente triturante, tá? Ou vertente interna. Vertente lisa, vertente triturante lá para dentro, onde a gente vai mastigar. E aqui eu tenho os sulcos. Então, o sulco principal em preto e os sulcos secundários em amarelo, laranja, tá? Então, o que eu tenho aqui? 2 sulcos, um no sentido mesiodistal e outro no sentido ocluso vestibular e ocluso lingual, ok? Então, esses são os sulcos principais. Então, ele vem no sentido mesiodistal e no sentido ocluso vestibular e ocluso lingual, ok? Mesma coisa aqui nesse molar. Então, nós temos um sulco principal mesiodistal e ocluso vestibular e ocluso palatino. Os sulcos secundários, eles partem do sulco principal e se estendem em direção à cúspide, tá? Em direção à vertente triturante. Eles são, então, mais profundos à medida que eles saem do sulco principal e vão ficando mais suaves à medida que eles vão subindo aqui para a cúspide, ok? Então, esses são os sulcos principais e os sulcos secundários. Então, nós vimos aqui as características exclusivas dos posteriores. Sulcos principais e sulcos secundários.
arestas longitudinais e arestas transversais, fossa central e fóssulas, cúspide, unidade funcional dos elementos posteriores, fosseta, localizada na vestibular, vertente lisa e vertente triturante, ou vertente externa e vertente interna.